A vinheta já apareceu aí na tela e o tema de hoje é exatamente o nome do quadro, Lição de Casa. Boa tarde, Fabi, tudo bem? Boa tarde, Desirê. Coisa boa tê-la aqui, hein? Ai, eu que agradeço, né, você estar aqui hoje também. Fabi, quando você mandou esse tema, lição de casa, eu fiquei pensando na minha época de estudante, principalmente na infância, né? E aí a gente vê que tem muitos pais que, por causa da rotina corrida, geralmente são os pais que vão ensinar as crianças e talvez tem pai que diz, pra que essa atividade pra casa? Só pra me dar trabalho, eu nem lembro mais das coisas. Mas qual é a importância de ter lição para as crianças, os adolescentes fazerem em casa? A principal importância, Desirê, é compreender que na escola, dentro da sala de aula, o aluno entende o conteúdo. Então, é o momento que o professor está ali fazendo aquela aplicação, explicando, e ele entende. E eu vou dizer que em casa ele aprende. Entendi. Porque ele vai aprender quando ele sistematiza, né? Quando ele revê aquilo que o professor deu na escola. Então, na hora que ele está fazendo os exercícios, é quando realmente ele vai aprendendo aquele conteúdo. Sim, teve até uma participação sua aqui que uma mãe dizia que a filha era muito inteligente, mas que não anotava nada na escola, porque dizia que era o momento de, digamos assim, pegar as informações e em casa, no caso, seria... Agora, eu acho que funciona meio que diferente para cada criança. Pode ser que, no caso, na escola, alguns prefiram não escrever e outros que tem que estar anotando tudo que o professor fala? Sim, porque, na verdade, tem criança que ela funciona muito no visual. Por isso que tem criança, adolescente principalmente, né? Até tem uma onda agora deles colocarem tudo colorido, então adoram isso. Mas essa prática de escrever são os alunos que têm mais essa prática visual. Eles precisam anotar para poder compreender e, de fato, fixar aquele conteúdo. Sim. Já tem outros que são mais auditivos. Então, não é pecado não anotar, porque tem uns que captam mais somente por ouvir o professor. Então, não vai ser preguiça, não é que vai ser errado. Não. É entender como cada criança vai funcionar. Isso. E se tiver dando resultado, né, Fabi? Tirando notas boas. Se tiver dando resultado, tudo ok. É tanto que tem muitas vezes, tem mãe que faz assim, mas, Fabiana, eu percebo que meu filho na sala de aula não para para escutar, não participa das aulas, mas eu não compreendo porque ele tira tudo nota boa. Então, quer dizer que a forma como ele está aprendendo está funcionando. É o mais importante. Mas, assim, a lição de casa, ela vai criar ritmo. Ritmo de estudo, ritmo de compreensão. Por isso que essa importância de todo dia. Chegou em casa, ter um momento adequado para essa criança e esse adolescente fazer a atividade, porque com certeza vai criar o ritmo para ele. Era isso que eu ia te perguntar agora. Que orientações são importantes? Porque a gente pode pensar, eu lembro que quando eu estudava, eu chegava, não tirava nem a farda, nem comia e já ia fazer a atividade. E a mãe dizia, menina, vai tomar banho. Mas eu acho que eu ficava tão ansiosa e eu fazia minhas atividades sozinhas. Nesse caso, o ideal é chegar em casa, a criança estuda à tarde, por exemplo. Aí vai jantar com os pais, tomar o banho e depois faz a tarefa, ou deixa para o dia seguinte, o pai ajuda ou diz, se vire, faça sozinho. Que orientação é importante? A primeira orientação, Desirê, é entender qual o melhor horário para a criança ou adolescente. Porque muitas vezes, por exemplo, você era estimulada a dizer assim, eu quero fazer agora. Mas tem crianças que não querem, né, chegar em casa e fazer tarefa. Eles querem brincar, né, querem fazer outras atividades. Então, é sempre importante haver sempre uma orientação da família ou uma observação no melhor momento. Eu digo assim, que eu dou até uma referência da minha casa. Com a minha filha mesmo, hoje que tem 8 anos, era uma luta da gente fazer a tarefa de casa. Mas até eu conseguir compreender que ela tinha o horário dela. Então, ela estuda à tarde. Então, para ela é o seguinte, acordou de manhã, ela puxa a bolsa dela, vai para a mesa do café da manhã e faz a tarefa naquele horário e faz assim, de uma forma assim... tremenda, que eu digo assim, meu Deus, eu deveria ter percebido isso antes. Né, Fabi? Então assim, ela tem essa responsabilidade, inclusive quando antes de dormir, ela sempre tenta perceber quais são as tarefas de casa que ela vai ter para fazer e ela faz assim, mamãe, me acorda mais cedo. Entendi. Porque eu tenho muita tarefa amanhã. Então assim, é perceber de fato, primeiramente, o horário mais adequado que o próprio filho vai te orientar. Né? Quando você perceber que está uma luta muito grande, que você chama e ele dá aquele show que não quer fazer naquela hora, não se desespera. Tenta perceber, muda as estratégias, muda os horários, organiza melhor o canto, o espaço que tem que fazer a tarefa
e aí você vai conseguir encontrar o melhor horário. Ô, Fabi, a orientação da escola é exatamente todos os professores passarem as tarefas? Porque, por exemplo, né, se naquele dia vem tarefinha de português, de matemática, de geografia, será que assim a criança vai ficar sobrecarregada? Como é a orientação didática de vocês, no caso, pensando por esse olhar, assim? A gente sempre tenta organizar com os professores para que ele tenha um dia na semana, principalmente quando está nos adolescentes, né? Que tem várias disciplinas no dia. Então, a gente sempre tenta organizar para que os professores tenham atividades a passar durante a semana. E que distribua de uma forma que todos os dias tenha lição de casa. Então, por exemplo, possa ser que no combinado da escola com os professores, aquele aluno ele vai ter de 2 a 3 tarefas por dia, entendeu? Mas nada de colocar todas as tarefas no mesmo dia. De fato, fica muito cansativo. Aí, no caso, né, a gente falou aí sobre você que queria ensinar sua filha durante a noite, só que ela fazia pela manhã. Os familiares têm que estar de olho diariamente, mesmo que a criança faça por conta própria. Mas deixa eu dar uma olhadinha como é que ficou. É interessante, é essencial ter esse acompanhamento da família? Em relação à família, eu digo sempre o seguinte, é importante demais, Desirê, a gente desempenhar uma função na vida do nosso filho de criar nele autonomia e responsabilidade. São 2 pontos importantes. Então, é fazer que ele se comprometa com suas atividades, certo? Então, assim, a gente sabe que a criança muito pequena precisa, de fato, que eu esteja lá do lado. Mas, à medida que elas vão crescendo, a gente precisa mostrar que a atividade de casa é dela. Sim. Então, ela precisa fazer sozinha. Mas, claro que é importante que o pai olhe, né? Verifique se está fazendo a tarefa por completo. Verifique se a linha do raciocínio daquela questão está no caminho que, de fato, o filho está fazendo. Porque, muitas vezes, o que eu digo é o seguinte, vai chegar um adolescente e a mãe do lado para fazer a tarefa? Não dá, né? Então, a gente tem que criar essa responsabilidade desde cedo. E aí, o que eu oriento muitas vezes? Quando chega na fase da adolescência, que eles acabam tendo o tempo deles e fazendo sozinho, se você não consegue acompanhar todo dia, pelo menos uma vez por semana, dá uma checada na agenda, o que ele fez, se ele está fazendo. Ou, de repente, muitas vezes assim, filho, traz para dar uma olhada. Né? Aquela olhadinha que você descobre que ele não está fazendo a tarefa. Tem isso também, né, Fabi? Então, aí, no caso, Fabi, em situações como essas, eu não sei se é algo natural ou se tem a ver com a criação mesmo. Tem crianças que, digamos, são mais responsáveis. E tem crianças que não vão querer fazer a tarefinha de jeito nenhum, né? E vai ficar, ai, tô cansada, não quero. E às vezes os pais no corre-corre, como você falou, a responsabilidade é da criança, mas os pais têm que fiscalizar, digamos assim. E se o filho bater o pé e diz, eu não vou fazer, eu não gosto daquela professora, eu não quero fazer, eu não gosto dessa disciplina, vão ter situações onde você vai ter mais afinidade com uma disciplina sim e outra não, né? Isso. Mas o que eu sempre oriento? Primeiro, a gente tem que identificar o porquê a rejeição. Se ele está no horário que está sendo feito, se de repente essa criança, esse adolescente está tendo dificuldade desse rei. Porque muitas vezes tem a dificuldade de alguma disciplina que aí ele quer negar todas as atividades que estão ali, né? Então, eu sempre recomendo o seguinte, se está acontecendo esse problema, busca a escola, a coordenação, o professor, verifica se está tendo alguma dificuldade também na escola para, em conjunto, arranjar uma solução. Porque o que acontece? Qual é o grande benefício da lição de casa? Se a gente está tendo essa atividade todos os dias para casa, é uma forma da gente perceber que dificuldades ele está tendo. Sim. E também fazer com que ele, lá no final do ano, não venha aquele resultado negativo, à medida que todo o período do ano eu tive essa oportunidade de rever, de estudar, de sistematizar, né? Porque a tarefa de casa, ela também tem essa função. Ela sistematiza, mas ela também aprofunda, ela vai revisar. Ela também é uma forma de o professor fazer com que o aluno possa colocar suas opiniões sobre algum assunto que ainda está por vir, né? Então, tem várias funções que, com certeza, todas elas são muito benéficas. E para os pais, né, Fabi, que só para a gente encerrar aqui, que às vezes fica um pouco entediado, até às vezes você esquece mesmo, né, de algumas coisas que você aprendeu lá no início, nessa jornada acadêmica. Que dica você dá também para esses pais de uma forma que se torne algo, um momento prazeroso do pai com o filho também? Eu digo o seguinte, porque na verdade, assim, quando a gente chega hoje com as atividades dos nossos pequenos, a gente olha e diz assim, meu Deus, eu não aprendi desse jeito. Isso. Né? E aí, até mesmo eu, que estou envolvida totalmente na educação, em muitos momentos, gente, eu procuro mesmo no Google mesmo, viu, Desirê? Que aí tem algumas aulas bem fantásticas para nos ajudar. Mas eu digo a vocês também o seguinte, se estimule nas atividades do seu filho.
À medida que a gente se envolve, que a gente mostra para ele a importância que tem aquela tarefa, o teu filho vai continuar amando estudar. E o mais importante que eu digo sempre é que nossos filhos precisam ser felizes estudando, porque aí tudo vai dar certo. Olha aí, minha gente, tem dicas melhores? Tem não, a Fabiana arrasa, né? Toda quarta-feira tá aqui e todos os dias, se você quiser ficar bem pertinho dela, é só ir no Instagram, no @FabianaSenaMonteiro, que todos os dias tem publicações e conteúdos bem interessantes. Fabi, obrigada, viu? Obrigada a você. Quarta-feira que vem ela tá aqui de volta com Nanda. Agora, minha gente, vamos mudar de assunto?